Hoje o nosso assunto é incêndios florestais novamente. Tudo bem? Nós estamos chegando para mais um podcast para a gente conversar sobre incêndios florestais. Aqui nós já conversamos sobre a Brigada de Alter do Chão, já falamos na perspectiva da lei que rege sobre a Política Nacional de Incêndios Florestais e esse papo ele continua hoje com mais um convidado para a gente entender sobre as brigadas da nossa região. A Brigada de Alter, você já viu nos episódios anteriores, sobre como atua na comunidade, a formação, o voluntariado, a importância dessa brigada para a Vila de Alter do Chão como um todo. E hoje nós vamos contar um pouquinho da Brigada Kumaruara, de um povo super envolvido, engajado, porque ela tem duas situações e a gente vai entender exatamente do que se trata. Tem os guardiões, que tem uma outra atividade além da questão do fogo, mas que estão envolvendo o território, mas quem está aqui para conversar com a gente e explicar detalhadamente, eu já queria dar boas-vindas a ele, é o Naldinho Kumaruara, ou Naldinho Kumaru? Naldinho Kumaruara. Tudo bem, Naldinho? Bem-vindo ao nosso encontro, cara. Obrigado por ter aceitado vir com a gente aqui. Obrigado pelo nesse convite sol também. Escaldante aí fora, né? Sim. Como é que tá a cidade? Tá bem quente, né? Cada dia mais quente, né? Cada dia mais quente. Então, fale um pouquinho do Naldinho pra gente entender. Bom, primeiramente agradeço o convite, né? Legal. Tô aqui representando primeiramente o meu povo, né? Meu povo Kumaruara aqui. E, bom, eu sou o Naldinho Kumaruara, né? Também sou uma liderança da minha aldeia, chama Muruari. Aldeia Muruari. Aldeia Muruari. A gente aqui da Terra da Tainã, né? Exatamente, né? A gente bacana. é da mesma aldeia, né? Bom, eu tô aqui representando também o grupo de guardiões e a brigada, né? Kumaruara, né? E a gente tá nessa caminhada, na verdade, né? Tentando se fortalecer e tentando fazer um trabalho além do combate ao incêndio, além da prevenção, né? Mas também na questão territorial também, né? Vamos tentar localizar a aldeia Muruari do povo Kumaruara. Para quem não está aqui na Amazônia, para quem não conhece aqui Santarém, mas está em outros cantos, nós temos Santarém, subindo o rio Tapajós, nós temos a margem direita, ali está a terra, né? Isso, terra Kumaruara, que direita fica dentro da Resex Tapajós Arapiuns. Exatamente. Bacana, então. Ali está, fica perto do qual comunidade ou aldeia? Fica ali perto da comunidade do Capixauã, fica perto da aldeia Solimões, fica perto da aldeia Carão. Ah, legal. Então para você que não conhece, digita lá no mapa, a gente já vai encontrar. Hoje a gente consegue encontrar lá. É fácil, né, encontrar essa turma aí. Então, bora falar um pouquinho da brigada, né? Sim. A brigada que tem um papel fundamental, não só para apagar fogo. A gente já deixou claro nas outras edições que brigada não é só para apagar fogo, faz também, se for o caso. Sim. Mas tem outras propostas também, né, Naldinho? Conta um pouquinho lá, como é que surgiu. Exatamente, assim, até é engraçado porque a gente escuta muito isso aí, assim, né? Hoje está mudando um pouco, assim, com esse trabalho de conscientizar, né? Que a brigada realmente ela não é o papel só de apagar fogo, né? Assim como brigada só de apagar o incêndio, apagar fogo, né? Mas se tratando para nossa realidade hoje, né? E principalmente a realidade de mudanças climáticas, né? Então, assim, o papel da brigada hoje são fundamental para conscientizar, né? Para assim, procurar formas de manejar o fogo, né? Tendo em vista, assim, que a gente também usa o fogo de forma tradicional, né? Como, assim, nossos antepassados, para fazer comida, para fazer ritual, para queimar roça. Então, a gente também... Para torrar farinha. Para torrar farinha. Então, assim, a gente usa o fogo. O fogo, ele, de forma controlada, ele é bom pra gente e benéfico, né? A gente não consegue viver sem um fogo, né? Mas com essas mudanças, assim, né? Tudo também tá mudando também, né? E a gente tá buscando novas formas de se adaptar em relação ao fogo também, porque se a gente não se adaptar, assim, acaba trazendo um risco muito grande para o nosso território, né? Para nossa casa, para nossa aldeia, né? Ah, interessante essa clareza que se tem sobre o fogo, porque até eu acho que o Thiago citava no podcast anterior, antigamente tudo era o fogo é mal, queimada é crime, não sei o quê, tanto que estabeleceu uma política nacional. Sim, exatamente. Chamada Fogo Zero, né? Isso. Ou seja, proibido ter fogo. Virou um drama danado, né, para muita gente. Puxa vida, eu não posso agora queimar. Mas você falar numa palavra, um termo que é interessante, muita gente não compreende na profundidade, que é manejar o fogo. Exato. Porque assim, o fogo pra gente é bom, mas quando ele é manejado, controlado, né? Controlado. Aí, quando sai do controle, ele já se torna uma coisa ruim, né? Então, o fogo não é ruim quando ele tá fora do controle, né?
De repente queimou o roçado, não se atentou para como é que chama? Os procedimentos do acero e tudo mais. Não avisou ninguém, foi sozinho queimar o roçado, de repente o fogaréu está formado mata dentro, né? Aí já vira um problemaço. Exatamente, sim. É assim, antigamente, né? Por exemplo, na época do meu pai, dos meus avós, tinha uma forma de tacar fogo no roçado, né? Assim, e não fazia um acero tão grande, tipo meio metro, 1 metro no máximo. De largura? De largura, entendeu? E assim, tacava o fogo, né? Conseguiu controlar, assim, dificilmente saía do controle. Hoje saía assim, a mata naquela época era muito úmida, né? Então o fogo não se propagava tanto. Só entrava um pouquinho e apagava sozinho, né? Eu falava no outro... Acho que eu vivi também essa situação. Exatamente, só que hoje tá diferente, né? Por isso assim a gente tá tendo esse trabalho de conscientizar os nossos parentes para se atentar a isso, porque com essa mudança climática assim, não é só que Santarém que tá quente, né? A mata tá mais quente, tá mais seca, né? A estiagem tá maior, então o período de chuva tá também menor, né? Então tá muito mais quente e muito mais seco, né? Então esses aceros tipo de meio metro, 1 metro, hoje não faz mais... Já não resolve? Não resolve. Inclusive, assim, a gente teve muito problema, né? Assim, que é uma questão também que a gente procurou formar a brigada em relação a isso também, porque a gente, antes da brigada, né? Foi combater alguns incêndios, mas sem EPI, sem equipamento, né? Justamente assim, a gente comprovou que alguma roça, né? Os parentes queimaram sozinho, aí fizeram um acero pequeno, e aí não deram conta, porque passou, né? E aí perdeu o controle muito rápido, né? Então, assim, não foi só 1 ou 2, foram várias roças, né? De outros territórios, nossos próprios parentes também do território, né? Uhum. Então, isso aí, assim, é uma preocupação muito grande, né? Porque a gente ainda tem um pouco de resistência nesse sentido, assim, né? Porque, por exemplo, o parente que é mais antigo, né? Tu chegar lá assim, porra, mas eles querem ensinar a gente a tacar fogo na roça, pô, a gente tá aqui tanto tempo ensinar pra mim, né? Como é que você quer ensinar pra gente tacar fogo, né? Só que não é ensinar e nem parar com fogo, mas tomar medidas agora diferentes, né? A metragem do acero tem que ser maior, ou maior número de pessoas, depender também da hora de tacar o fogo. Tem toda uma técnica, né? Assim, que são medidas realmente assim que hoje é importante, né? Que não tem como fazer um acero, não tem como queimar uma roça sem esses conhecimentos, né? E é bom uma coisa, eu vou repetir, já falava no outro podcast, não se trata de mudar a forma de pensar, mudar a cultura do povo, implantar nova forma de viver. Se trata de entender, como você falou, que o clima está diferente, a mata está mais seca, o rio Tapajós estreitou mais ainda, me parece, e o fogo... Naquele tempo, com a mata úmida, ele não avançava. Exato. Hoje, com a mata seca, com a floresta seca, com aquele folharal seco demais, o fogo hoje ele vai embora, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. É essa compreensão que se precisa ter. Exatamente isso aí. Né? Eu estou certo na minha colocação? Não, tá sim. Pois é, então tá não se trata, né, de mudar de forma de viver, de lidar. Não. Até né? Porque isso é assim, os queimados de roça é uma das maneiras substancial de viver, né? Uhum. Principalmente no nosso território, assim, não dá para viver sem ter a roça, né? Até porque não tem maquinário, né? Exatamente, não né? tem máquina e o fogo é a máquina que... assim, a gente não vai deixar de fazer roça nunca, eu vejo assim, né? Dependendo do território, o povo, assim... Nós optamos por não usar máquina, né? Mas essas medidas, assim, são fundamentais hoje, né, pra gente, né? Elas são importantes. Mas eu queria entender mais em que contexto surge a brigada lá na sua aldeia. Qual foi o estalar de dedo? Opa, nós precisamos de uma brigada. Assim. Bom, para falar disso, assim, é importante falar sobre o nosso histórico lá, né? Assim, a gente mora numa região lá que a gente tem muito histórico de queimada, né? Desde o tempo dos meus avós, dos meus pais, assim, sempre teve queimada, né? Que saiu de controle e que prejudicou muito a gente, né? Os antigos daquela época, assim. Tem 2 momentos, assim, que teve queimada lá. Na época dos meus avós, que alguns parentes, assim, eles fizeram uma roça, né? Aí perto da cabeceira do Igarapé, né? E aí tacaram fogo na roça e passou pra mata e queimou a cabeceira do Igarapé, né? Isso na época da minha avó. E aí o que aconteceu? Queimou a cabeceira, lá a gente fala assim, né? Todo Igarapé tem mãe, né? Sim, sim. Então, tipo, a mãe de lá saiu fora, porque queimou, secou onde brotava água, né? Então, assim, ficou sem água o Igarapé. E o Igarapé era fonte de água para fazer comida, para se alimentar, para fazer farinha. E aí ficaram muito tempo pelejando, assim, em busca da água. Tinha que cavar poço, né? Aí teve um tempo que não conseguiram mais ficar lá, tiveram que sair. Esse foi um momento, né? Aí depois de uns anos, assim, a água retornou para lá. Brotou novamente. A vegetação não... Exato. Aí foi na época dos meus pais já também. Aí o que aconteceu? Salvo engano, em 2016 teve essa queimada feia lá também, que veio do campo. Lá tem um campo da natureza, né?
que é uma vegetação muito seca, né? E é extenso esse campo lá. Então lá também é digamos, é como se fosse uma gasolina ali, né? É muito perigoso. Aí, a gente não sabe exatamente na época a causa do incêndio, né? Mas sei que veio do campo, né? E passou pra floresta. E aí queimou tudinho. A beira do Garapé toda queimou. E lá vai de novo, né? Aí de novo, aí queimou casa, queimou plantação. Muita coisa se perdeu, né? A própria natureza, assim, a gente perdeu muito, né? Porque depois da queimada, assim, pra isso se recompor, demora muitos anos, né? Aí fica só um emboladeiro de mato, né? Fica aqueles... Fica muito difícil, assim, pra gente, né? Se recompor a floresta, se não tiver uma ajuda humana, demora mais ainda, muito. Né? E aí... teve essas questões, né? E lá na nossa aldeia também, lá, por conta dessa queimada, a gente não... ficou um tempo sem viver lá, né? Tivemos que sair de lá, ir para Santarém, para Terra do Chão, para outras aldeias. E aí com essa... depois, de novo, né? A mata se recompôs, né? Teve todo um processo, demorou muito. Agora já tá bonito de novo. Então a gente retomou esse lugar de novo, nossa aldeia Muruari, né? A gente retomou lá. E lá, é importante falar também que lá a liderança também, a maioria é mulher, né? Elas que tomam a frente de tudo, né? Que pensa, que planeja, que estão na luta ali, né? E lá também tem uma associação de mulheres da nossa aldeia, né? Que teve um projeto, né? Através dessa associação, que era pra gente fazer 3 atividades na aldeia, né? Escolhemos fazer a nossa maloca coletiva, né? Da aldeia. Um forno de barro também coletivo, que lá também a gente tem tenta resgatar, fortalecer essa cultura do barro, né? Da queima do barro, das panelas, dos utensílios. Então foi feito também. E uma terceira coisa foi uma formação de brigadista, né? De incêndio florestal. Que foi já pensando nesse histórico de queimada, né? Porque na época que queimou a gente não tinha nenhum preparo, a gente tentava apagar com balde, com cuia, mas não... com rama de árvore. A gente tinha como, né? Além de riscar a vida assim, a gente não conseguia, né? Então também foi pensando nisso, né? E essa liderança, assim, é importante falar o nome delas, porque quando a gente começa qualquer coisa, assim, né? A gente tem uma referência, tem um início, né? Então foi a parenta Elinalda, né? Que é da minha aldeia, a parenta Ironilde e a parenta Hélia, né? Que são lideranças também. Que através desse projeto que elas escreveram, que foi feito isso, né? E foi em 2022, né? Essa formação que teve de brigadista, né? E aí foi articulado, né? Junto com o ICMBio, que deu o curso, né? Pra nós lá. Com o Corpo de Bombeiros e com a Brigada de Alté também, que apoiavam muito, né? Assim, então a gente começou a ter esse diálogo. Mas a ideia, ela surgiu lá mesmo na comunidade. Na comunidade, né? Só que a ideia não foi para formar brigadista da nossa aldeia, mas sim do território, né? Então foi aberto para o território todo, né? Mas inicialmente, pô, tanto fogo, então vamos criar uma aldeia para apagar fogo. Inicialmente era essa ideia, né? Era, mas... A partir de uma realidade de fogo, né? Isso, exatamente isso aí, né? Mas a ideia foi envolver todo o território, já que também o fogo não é só lá, né? Certo. Aí assim foi feito, né? Foi feita essa articulação, essa conversa com esses órgãos, esses parceiros, né? Aí foi feita essa formação lá, assim. Foi muito interessante e foi muito bom, né? Inclusive, assim, deu tanto certo que a gente decidiu continuar, né? Tanto é que no ano seguinte, né, a gente também fez outra formação, né? Pra buscar mais gente, né? Porque realmente, assim, antigamente não tinha muito essa consciência, né? Porque quando fala assim, ó, a gente vai fazer formar uma brigada de brigadista voluntário de incêndio florestal, né? E aí os parentes já ficam assim meio desconfiados. Pô, mas... Logo voluntário, né? Voluntário, não vou ganhar nada, né? Vou estar arriscando a minha vida. Pra quê? Eu não sou nem besta de falar assim, né? Uhum. Mas aí, assim, a gente tenta trabalhar essa consciência e dizer que não, né? A gente tá formando isso porque a gente necessita, né? E a gente é do território, né? A gente é o território, então se a gente não tá primeiramente ligado em defender o território, né? Da maneira correta, assim... Eu sei que os órgãos têm a responsabilidade deles, né? Mas eles são o segundo até ele chegar lá, então leva todo um tempo, toda uma logística, né? Então foi pensado nisso assim, né? Então na segunda etapa já teve mais gente, né? Do território, das outras aldeias, né? Teve mais gente. E foi muito bom, né? Inclusive, assim, a gente já estava pensando nisso, justamente assim, pensando nessa questão de mudança climática, né? Porque a gente que vive na natureza, a gente percebe que está diferente, né? Já estava diferente a coisa, Estava muito diferente, né? E vocês perceberam isso, né? Isso. E antes de ter essa formação lá, a gente, 2023, né? Teve um incêndio lá para o nosso vizinho aqui de fundo, né? Parapiões, que é aldeia Minãs, Aire, Sim, que é território eu encantado lembro ali. dessa história. Essa história já foi contada, Isso, inclusive, e aí, também. inclusive, eu tava lá, eu com meu irmão, né? A gente foi ajudar a combater, porque a gente ficou com medo do fogo vir e avançar para dentro do nosso território, já que é colado ali, né?
A gente faz fundo com ele vizinho. Já que ele muda de direção, né? E lá veio um problema. Na verdade, tava vindo assim, né? Aí a gente foi lá ver. Só que na época que a gente foi lá, a gente não tinha nenhum equipamento, nenhum EPI, nenhum conhecimento técnico, nada. A gente foi na tora assim mesmo, né? Foi eu e meu irmão e os nossos parentes que ficaram na aldeia ficaram fazendo aceiro ao redor das casas, né? Assim, né? Pra levar pelo menos a casa, porque não tinha como. Aí foi um combate, só que foi muito difícil. A gente acabou de morrer lá porque não tinha nenhum... É muito difícil, né? Esse incêndio lá foi famoso, né? Foi famoso, né? Foi famoso mesmo. Aí, inclusive, foi brigada de Alté, foi muita gente pra lá, né? Aí, quando chegou lá, a gente não conseguiu combater uma parte, na aldeia Zaire, né? E aí, a gente veio de lá, abandonou lá, porque não tinha como, né? Aí, isso aqui... Depois tomaram conta e conseguiram apagar lá. Deixa eu tentar voltar lá. Tá, depois que sentiram na pele a necessidade de não ter fogo na aldeia por conta do impacto que causaria, vocês fizeram... As senhoras lá, não vou apontar a idade, mas as senhoras lá da aldeia perceberam isso, fizeram um documento, formalizaram esse pedido junto ao ICMBio, né? Isso. E aí começa então um processo de formação, de orientação, de sensibilização não só para o povo da aldeia, mas para todo o território. Exatamente. Inicialmente a adesão foi mínima, depois foi aumentando a consciência. E a galera veio para fazer parte. Exatamente, né? Assim foi feito. Bacana. Né? E hoje, como é que tá? Olha, hoje também assim, hoje a gente está mais fortalecido porque tem essas parcerias, né? Importante falar assim, o ICMBio como órgão gestor, né? Tem a Brigada de Alté. E tem outras brigadas também, Brigada de Maripá, né? A Brigada de Anã. Né? A gente está nesse diálogo, né? Assim como já foi dito aqui em outros episódios sobre a estratégia do fogo que está tendo aqui, né? De como pensar, de como manejar o fogo aqui na nossa região do Baixo Tapajós, né? Então, tem várias instituições envolvidas, né? Eu acho que já foi dito isso aqui. Sim. Isso também, assim, foi muito importante, porque com essa integração, assim, a gente consegue alcançar mais conhecimento e ter mais ajuda, né? E também a gente está mais fortalecido porque a gente conseguiu agora, assim, através da Associação das Mulheres, acessar editais que a gente consegue comprar equipamento, né? Porque, assim, ao combate ao incêndio, tem que ter EPI, tem que ter o conhecimento técnico, mas tem que ter equipamento de combate também, né? Porque não adianta ir apagar fogo só de sandália, de qualquer jeito, né? É perigoso, né? Muito perigoso, né? E assim, a gente tá nessa caminhada. A gente não tem todos os EPI, né? A gente não tem todos os equipamentos, né? Mas assim, o que a gente já tem, já surtiu efeito, porque a gente já usou na prática ele, então a gente viu que já foi necessário? Com certeza. Inclusive, tá sendo necessário lá, né? Já foi usado umas 3 vezes, né? Então, assim, a gente tá caminhando, mas a gente tá firme, mais firme do que estava antes, né? Existe trabalho de consciência, né, que a gente está fazendo ainda, conversando com a liderança, que nem todo mundo aceita, nem todo mundo entende, né? Por isso que tá sendo interessante agora, né, com essa ação que estava tendo, né? Inclusive eu estava lá agora essa semana passada, sobre a prevenção, sobre o manejo do fogo, sobre educação ambiental, né? Então a gente aproveita para conversar com a liderança, né, falar como é que tá as coisas, saber como é que eles estão pensando em relação ao fogo, saber o que eles sente, qual a perspectiva dele, se tem gente que tem interesse de formar brigada. Então, a gente está nessa caminhada assim, que é importante envolver a comunidade e a liderança, né? Ah, legal. Depois desse longo processo, que não é fácil, que é meio exaustivo até, adesão, como é que você considera em nível de território? Quantos % da população já aderiu? Olha, assim, a ideia e passou a entender e fazer parte? Assim, a gente não tem todos, mas a gente tem... a gente tem 10 aldeias no território, né? Então tem representação de todas as aldeias. 1 ou 2 ou 3 pessoas tem, né? Então a gente tem todo o território representado ali. O território já está todo representado. Sim, o território sim, eles estão bem cientes disso, né? Assim, inclusive agora eu creio que agora assim eles vão cada vez mais ter mais gente participando, né? Bacana. Assim, mas todas as aldeias estão representadas, né? Então a gente conseguiu abranger o território todo, né? Ah, legal. Enaldinho, mas me falaram o seguinte, e eu citei logo no começo, e o Guardiões? É Guardiões, é? É, Guardiões. Como é que é essa relação? Guardiões é uma coisa ou é a mesma coisa? Como é que funciona? Na verdade, assim, é tudo junto, né? Assim, porque lá a gente tem uma coisa específica, que é assim, a gente tem um grupo de Guardiões e Brigada, né? O grupo de Guardiões vem primeiro, né? Porque assim, a gente... Bom, é um território, né? Então, assim, como todo território assim que tem floresta, apesar de estar numa reserva, mas a gente tem várias... Não digo conflito, eu digo violação de direito, né? É pesca predatória, é madeireira, é caça ilegal. Tem sempre alguém que vai lá para querer atormentar, é normal isso, né? Então, pensando nisso assim, e pensando também que os órgãos competentes não têm tanto contingente de pessoas para fiscalizar, para estar, né? Sempre presente. A gente conhece nossa realidade, né? Até porque é muito grande, né? Então, a gente decidiu criar esse grupo, né? A gente tem
um conselho, que é o nosso Conselho Kumaruara, né? Então a gente tem assembleia, tem reuniões que a gente está sempre se organizando, sempre discutindo como é que está nosso território, né? Então a gente teve muitos incidentes, muita discussão, muita briga assim com pesca predatória, principalmente lá. É uma galera que vai de fora. E aí, inclusive, deve ter alguma matéria em jornais, já deve ter eu já acompanhei, aí, já recebi vários. No programa Alô Comunidade, então nem se conta. E aí, assim, a gente decidiu assim, formar esse grupo para a gente também fiscalizar nosso território, entendeu? Monitorar, mas para além disso também, assim, a gente tem mapear o nosso território, né? Mapear ele, mapear as cabeceiras de igarapé, as árvores de lei, mas e também defender o território, né? Mas de forma assim mais segura, né? Exato. Porque assim, na época que teve o conflito com pesca predatória, a gente não tinha equipamento, a gente não tinha câmera, a gente não tinha esses aplicativos de localização. Então, tipo, a gente pegava eles dentro do acordo de pesca, só que ele saiu fora. Aí, quando tirava foto e ia embora. Né? Aí quando chegava assim a fiscalização, falava assim, não, mas eles estão fora aqui, a gente não pode fazer nada. Aí depois a gente usando essa ferramenta, não. Tipo, hoje tem ferramenta que a gente pode tirar foto, né? Ali na hora e que lá vai te dar uma coordenada. Então, tipo, é uma prova que eles estão ali dentro. Legal, então a gente começou a se inteirar nessas questões também, e usar a tecnologia a nosso favor, né? E esses conhecimentos. A tecnologia para defender e para denunciar. Não só a câmera para filmar, mas para marcar ponto, para marcar no GPS, para tipo dizer, olha, não, tá falando que eles não estão fora, mas olha aqui, a foto tá dizendo isso, tem a coordenada tal, dentro do nosso território, né? Tá certo. Então, assim, tem esse grupo de guardiões, né? Então a gente começou a trabalhar isso também, usando essas ferramentas, né? A gente já fez várias formações dentro do território, mas fora da brigada, assim, que é para manipular drone, manipular esses aplicativos, né? Que pra gente é muito importante hoje. Então, assim, existe o grupo de guardiões, mas a brigada ela veio a fortalecer mais ainda. Porque os equipamentos, o conhecimento que a gente usa, ele serve para... Porque tudo tá relacionado, né? Não dá para falar de guardiões sem falar da brigada, assim, porque tá tudo relacionado, né? Mas a brigada é mais direcionada à questão do fogo mesmo, né? Apagar e sensibilizar a galera pro uso controlado, o manejo do fogo mesmo, né? Exato, mas também assim, dentro da brigada, por exemplo, tem as ferramentas, tem os conhecimentos que a gente usa também pro território, né? Para mapear, para escrever, né? Para filmar. Então, também assim, ajuda bastante, né? Tá integrado assim as coisas, né? Falando nisso, como é que se dá a relação da Brigada Kumaruara com outras brigadas ali? Porque tem Flona, também tem aldeia, tem brigada na Flona, né? Na Flona, assim, não tem brigada comunitária ainda. Existe uma brigada da Conflona, né? Conflona, que é a cooperativa lá, né? Exato. Mas agora, assim, eles estão... Mas em termos de Resex, como é que dá essa relação com as outras? Hoje a gente tem uma boa relação pelo fato de ter essa discussão do manejo integrado do fogo, né? Com essas instituições. Então a gente acabou juntando e a gente está conversando, né? Assim, a gente troca muito, né? Tem muita troca assim, de experiência, muita troca, né? De conhecimento, né? Então a gente tem uma boa relação, na verdade, assim. Porque assim, dentro da Resex tem indígena e não indígena, né? Então tem comunidades tradicionais e tem comunidades indígenas. Mas em relação à brigada, em relação a essa discussão do fogo, a gente tem uma boa relação, assim. Ótima, na verdade, assim. E isso é muito importante pra gente, porque a gente viu isso na prática agora, né? Que a gente precisou de ajuda, então teve brigada comunitária, né? Não indígena e o do próprio CMBio que foram ajudar também o território. Então, na verdade, o fogo não escolhe ninguém, né? Exatamente. Eu vou queimar a tua aldeia e não vou queimar a comunidade do cidadão. Vai. Porque às vezes pega fogo numa aldeia, o fogo não quer saber. Pode passar por... vai embora. Vai passando por cima e não quer saber se a terra é indígena ou não, né? Exato. Outra coisa, como é que se dá a parceria com os órgãos daqui da cidade? Porque uma coisa é lá internamente e outra coisa é o órgão do Estado, né? Estou falando do bombeiro, do ICMBio. Tem essa proximidade? Certo. Olha, assim, bom, tem um órgão gestor que é o ICMBio, né? Que é uma reserva extrativista, né? O órgão federal, assim, em termos da brigada, em termos do manejo do fogo, hoje a gente tem uma boa relação, assim. Até porque a gente precisa deles para acessar esses lugares que a gente não consegue, né? Em relação a isso, a gente tem uma boa relação, né? Outros assuntos, talvez não, né? Porque a gente tem um pouco de pensar diferente, né? Mas em relação à brigada, em relação ao manejo do fogo, a gente tem uma boa relação, assim. Agora inclusive, né? Assim, a gente está estreitando relação para a gente entender de que forma a gente vai se preparar, de que forma a gente vai se organizar e de que forma a gente pode ajudar a gente nesse sentido. Já que eles não têm gente suficiente. Na verdade, assim, para eles é muito bom e para nós também, né? Primeiro porque pelo tempo de resposta, né? No caso, se tiver um incêndio no território, até eles acionar, até ele levantar toda a logística para ele se deslocar daqui
para chegar no território é longe, né? Tem que atravessar rio, então o tempo assim conta muito, né? Tipo, se acionar eles hoje, se não tivesse brigado no território, tipo, eu demorar 2 dias, se fosse final de semana, demorar 2, 3 dias para chegar lá. Aí o fogo não vai esperar esse tempo, né? Então, tendo a brigada lá dentro do território é muito mais fácil, né? Mais com gente treinada e equipada também para isso, né? Então a gente consegue dar esse primeiro combate e avisar eles e eles chegam depois para ajudar. E também eles ajudam assim na questão da logística e na questão de alimentação também, né? Porque quando a gente vai para um combate ou para alguma ação, a gente precisa de alimento, precisa de logística para se deslocar, né? E isso as comunidades não têm, porque não tem recurso assim, né? Não tem lancha, né? Não tem transporte assim que dá para se deslocar rápido, né? E a comida às vezes não tá lá à disposição, pô, a gente vai passar 3 dias Exato. dentro do mato e não tem, bora, bota... Eu sei como né? é que é. E aí isso tá rolando hoje em dia, assim, né? Hoje a alimentação da família é muito limitada, né? Exato. O estoque que eu falo, né? Então, bora... Exatamente, isso aí, né? Precisa disso, né? Exatamente. Então, a gente tem uma boa relação, assim. Em relação aos bombeiros, assim, a gente tá tendo... A gente, na verdade, necessita ter mais diálogo, estreitar mais diálogo, né? Eu falo isso assim enquanto indígena, eu falo isso enquanto território Kumaruara, né? Porque nessas discussões não vejo assim, eles meio um pouco afastados dessa questão da discussão, desse planejamento do manejo integrado do fogo na nossa região do Baixo Tapajós, né? Eu não sei em que pé estão discutindo assim com o CMBio, mas meu avaliar assim, estão um pouco meio afastados. Se bem que né? o bombeiro já é do Estado, né? E lá é uma área federal. Mas também assim, eles também têm uma responsabilidade enquanto Estado também. Porque eles também dão formação de curso de brigadista também. Na formação, até o Galucci, que foi o nosso convidado aqui, ele explicou sobre essa questão da demanda. Só que assim, eles são importantes também, né? porque na nossa formação eles deram o curso de primeiro socorro. Exato, entendeu? e ele falava dessa disponibilidade, que no bombeiro não tem só uma galera do fogo ou uma galera de acidente, tem uma galera que também faz parte da formação, que trabalha essa questão da formação na comunidade. E se demandado, eles arrumam um jeito de chegar até lá. Exato. Eu acho que é assim, porque essa discussão... Mas eu acho que falta mas é assim, porque essa discussão ela é muito nova, na verdade. É verdade. Né? Assim, não é uma coisa antiga, muito, tipo de muito 10 recente, anos, né? É muito recente, né? É uma coisa emergencial, eu vejo assim. Então, tá rolando esse diálogo, né? Essa integração tá acontecendo. Assim, é bacana que tá acontecendo. Isso já é um sinal muito positivo, né? Muito positivo. Tem algo que é desafiador, Naldinho, para continuar com a brigada? Tem porque assim, né? A questão de recurso, a questão assim de família, por exemplo, assim. Eu não tenho filho, né? Mas meus parentes têm 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Então, por exemplo, às vezes tem um combate, tem um incidente ali, a gente precisa ir lá. Mas tipo, o meu parente precisa caçar, pescar e o negócio tá escasso. E como é que ele vai deixar o filho dele para ir lá combater? Esse é um desafio, assim, e é uma realidade nossa. Inclusive, é uma questão que os parentes, assim, eles meio que não querem muito, porque tem essa questão, né? Pô, mas como é que vai ficar minha família? Eu vou passar, tipo, 10, 15 dias fora de casa. Como é que vai ficar meus filhos? Quem vai comer o quê, né? Sendo que ele que caça, ele que pesca, então... que vai pra roça. Então, essa questão também, né? Outra questão é a questão de acessar esses meios para adquirir equipamento, conhecimento, formação, né? Hoje, assim... tem a parenta Tainana, que está à frente dessas discussões, né? Inclusive, ela está viajando, senão ela estaria aqui. E ela está mais à frente nessa relação de entender, assim, os editais, entender essa parte burocrática, assim, que também é difícil para a gente, né? Os territórios indígenas é difícil entender essa parte burocrática, assim, de como escrever um edital, de como acessar, de como regularizar uma associação, né? Então, esse também é um ponto, né? E outro ponto é a questão física, né, assim, de território, porque tem território que é fácil acesso, mas tem território que é muito difícil, a principalmente parte geográfica, exatamente, né? E principalmente agora na seca, né? Então são essas 3 coisas assim, né? Que eu meu ver assim que são pontos assim que são difíceis de lidar, né? De lidar. Não é porque a pessoa não quer. Não, não é não. A necessidade da família, o sustento da família. Exato, né? A galera não é assalariada, né? Para tipo assim, recebi, vou estocar alimento para 3, 4 dias e vou-me embora. Inclusive assim, é um questionamento... Para quem não compreende, Naldinho, eu como compreendo e sei como que é, o alimento na comunidade, na aldeia, ele é adquirido todo dia. Não é verdade? Tem lugar que ainda se faz, salga, deixa salgado ali, mas é aquela coisa, vou pescar todo dia, vou caçar todo dia para buscar o alimento para sustento da família. Funciona assim. Exatamente. Né? E se você sai para uma brigada 2, 3 dias, e aí quem é que vai trazer o rango para dentro de casa? Esse é o desafio. Exatamente. Né? E um trabalho voluntário, né? Exato, né? Exatamente. Esse é até um questionamento dos parentes que falam assim, mas pô, o pessoal do IBAMA, do CMBio não recebe, pô, não são assalariados? Bom, eles são, né? A gente tá assim nessa discussão
e tenta lutar para assim, que futuramente assim, o Estado brasileiro também reconheça esses brigadistas voluntários de comunidade, aldeia, que também sejam reconhecidos remuneradamente, né? Eu não sou contra isso. Mas só que isso hoje não é uma realidade nossa, né? Então, o nosso trabalho é todo voluntário, né? Mas enquanto essa perspectiva não chega, tem uma motivação, acima de tudo, para a galera não desistir. Sim, claro. Que é a defesa do território, eu imagino. Né? Isso é um ponto, acho que principal para nós, assim, como Aruara, porque, assim, antes da brigada, antes de qualquer briga, assim, é a defesa do território, né? Então, assim, quando morre um bicho, quando queima uma mata, assim, para nós é como morre uma pessoa também, né? Inclusive, era uma coisa que eu falava, assim, anteriormente, assim, no encontro, né? Que, assim, morreu, assim, vários bombeiros no combate a incêndio, né? As pessoas entraram em luto, né? Inclusive a corporação, né? A sociedade, assim. Eu compreendo isso também, né? Fico triste também. Mas, por nosso ver, por exemplo, quando queima uma floresta, assim, de uma forma que é criminosa, morre muito bicho, né? Morre mãe, morre planta. Então, para nós também são vidas igual uma pessoa. Não é só a floresta que vai embora, né? Vão vidas são vidas fundamentais para nós, né? Então, Exato. a gente sente isso na pele. Então, o que motiva nós é isso, a defesa do território, né? Porque, como foi dito, né? Se pegar fogo na minha roça, se passar pro território, não vai ser só a minha casa, a minha roça que vai sofrer. Mas todos os parentes que dependem de caçar, dependem de coletar, dependem da roça ali, também vão sofrer, né? Quando acontece uma grande queimada, dificulta a caça? Muito. E o tempo para isso como é que chama? Para voltar, à normalidade. Quando é que as caças voltam a aparecer? Isso lá eu posso falar na nossa aldeia, né? Onde teve essa queimada, como eu falei aqui no começo dessa conversa. Assim, hoje a gente já consegue ver caça perto, mas a gente demorou eu acho que de 6 anos para frente já ter caça perto, porque como queimou, né? As caças vão embora, assim, porque queima a fonte de alimento delas, né? Esse alimento de fruta, de flor, de raiz. Então, se queimou tudo, elas vão para onde tem. Então, cada vez mais vão se afastando, né? E vão se afastando da gente, e vão se afastando do alimento da gente. A volta da caça tem a ver com a alimentação. Com certeza, com a floresta, com né? A floresta que produz as sementes e tudo mais, e ela vem. Exatamente. Ou seja, é um ciclo, né? Por isso que eu falo, tá tudo interligado ali, né? Então, a nossa preocupação é, se queima a floresta, a gente fica sem alimento, fica mais escasso. Mais do que já tá, né? Então, é preocupante pra gente isso, né? Então, e é bom a gente entender isso, viu, galera? Porque às vezes, só queimou floresta, depois o mato brota e já tá tudo normal. Exato. Não é bem assim. Não, e tem uma questão também. Hoje em dia, o mato ele não brota mais como antigamente. Porque tá muito mais quente e muito mais seco. Então, já demora mais. Tem espécie que não consegue mais se regenerar. Porque o ambiente que ela estava antigamente acostumado ali, com uma umidade, uma chuva no tempo certo, não chove mais no tempo certo. Então, se queimar, e se não chover, ela não vai mais brotar. Porque também, os animais também, eles que semeiam a floresta, assim, não é nós. Então, eles comem uma semente e jogam ali, comem um negócio e jogam ali, que aquilo ali vai brotando e com a relação do ambiente, a chuva, né, a umidade ali vai... Só que com a queimada, se afasta tudo, não tem mais semeador de semente, entendeu? Não tem mais chuva, então não tem mais como brotar. Então, tem toda uma relação que envolve ali que prejudica a gente, né? É nesse sentido, assim. Bora se ligar nessa observação... que pouca gente se atenta para esse ecossistema, né? Sim, sim. Na verdade, isso é um sistema bem complexo e que ele acontece naturalmente se não tiver fogo. Se passa um fogo, bom, tudo aquilo ali, os animais já perdem a sua função de semear, as abelhas vão embora, que ela tem um papel fundamental nisso. Queria citar aqui alguns casos, mas não vai dar tempo, né? Eu queria citar o nome de um cara que é muito amigo nosso, o Aldemir Cael, que é uma criança, acho que já tem 12 anos de idade, mas quando eu conheci ele tinha 7 anos de idade e ele trabalhava com mel e ele defende as abelhas como se defende assim, sei lá, algo muito íntimo, porque ele entendeu que as abelhas têm um papel fundamental como é que chama? Na polinização. Exato, e sem a polinização não dá fruta, e se não tiver fruta não tem semente, e se não tiver semente não tem como brotar uma nova árvore. Então esse sistema a gente dificilmente vai compreender se a gente realmente não parar para pensar e para refletir. Sim. Aldinho, nós já estamos na reta final do nosso podcast. Qual é o recurso que vocês utilizam lá dentro do território para mobilizar a turma? Começou um fogaréu ali, já está fora de controle lá na aldeia do Naldinho. Como é que chama a galera ao redor? Como é que se dá essa comunicação? Bom, a gente está fortalecendo o que chama-se essa rede de brigada, né? Então, assim, além do grupo do WhatsApp, a gente tem discutido, né? E realmente essas formas de como acionar, quem acionar
e de que maneira acionar, né? Já tem um critério, né? Já, a gente está discutindo isso aí, né? Exato. Então, tipo, se a gente está lá no nosso território com Maruara, quem que te vai acionar primeiro para ajudar a gente aqui? No nosso caso, é a brigada de Maripá, que está mais perto do território, e pessoal da brigada de Anã, que são do Arapiuns, mas que estão mais perto do território, né? Porque para nós conta muito o tempo de resposta, né? Como eu estava falando aqui. Nós vamos acionar o CMBio também, só como órgão gestor, né? Mas só que até chegar lá vai demorar muito. Mas enquanto chama Maripá e Anã, já avisa o ICMBio. Exatamente, avisa ele até o tempo dele se deslocar. Já passou o fio aqui, olha, Isso. tem fogo aqui. Exatamente. E hoje com essas antenas assim que pegam assim, né? Em qualquer lugar, assim, fica muito mais fácil de se comunicar. Então essa comunicação é muito importante. Inclusive a gente está todo tempo se comunicando, né? Inclusive está tendo muito incidente lá na Resex, né? Inclusive semana passada teve um que a gente estava nessa ação de educação ambiental, mas a gente teve que ir para combate porque lá no território teve um incêndio, né? E já surtiu efeito, porque a gente acionou outras brigadas que estavam juntos nessa ação e já foram lá. Né? A gente conseguiu combater assim, em tempo assim, bem menor, né? Então o prejuízo foi menos, né? Então assim, a gente tem essa logística também de quem acionar e em que momento, né? Uhum. E geralmente é quem está mais perto do território, né? Não que a gente vai deixar de acionar o ICMBio, não, porque está tão fácil. Uhum. Mas como o Brigada de Maripá está mais perto, a gente vai acionar eles, né? E eles vão lá ajudar a gente. E vice-versa também. Então a gente está tendo essa integração assim, de rede de brigada para justamente a gente se ajudar, né? Assim, porque fica mais fácil, né? Do que só um grupo ou só uma brigada, né? De repente, não, só nós, a gente resolve a parada. Não, Nem sempre consegue, né? Dependendo também da região, Exato. Dependendo do clima, como disse aqui um colega que participou, o doutor, não recordo o nome dele, o advogado, não vou me recordar aqui, ele diz assim, olha, como é a situação que a gente vai trabalhar para apagar esse fogo? Vai depender do contexto geográfico, vai depender do vento, vai depender da hora, vai depender de como está esse fogo ali. Exatamente. Né? Da vegetação, do combustível que faz a propagação ser mais forte. E é importante ressaltar aqui uma questão, assim, os comunitários a estarem envolvidos, porque eles conhecem o território, entendeu? Uhum. Tu vê uma coisa no mapa, assim, do satélite é uma coisa. Agora, tu tá dentro do mato andando é outra. É outra. Então, assim, é fundamental porque a gente conhece o território, né? Então, em termos de se deslocar, de conhecer uma área que tem relevo, uma área que tem cabeceira, a gente conhece, né? Então, assim, o conhecimento técnico desses satélites casa junto com o nosso, né? Então, assim, fica mais fácil da gente combater o fogo e de uma maneira mais segura, né? Lembrei o nome do advogado, o Gabriel, doutor Gabriel. Deu um branco aqui, doutor, me desculpe aí. Tem uma área que o fogo causa mais prejuízo? Olha, no nosso território tem uma área que chama Campo da Natureza, que é uma savana, né? Porque é uma área muito seca, é uma área de campo, uma área aberta, tem muito capim, né? E aí, quando isso pega fogo, sai de controle. E assim. Geralmente venta mais nesse lugar, né? E venta muito. Então, assim, para nós é uma área muito perigosa essa área lá. Inclusive, já teve muito acidente lá, nessa área. Ah, é? Acidente de que forma? Assim, olha, eu vou contar uma história rapidinho, assim, né? Aliás, se já tiver um fato bem relevante para você contar, pode contar. Recentemente teve um incêndio lá nesse campo. Lá também a gente fez a nossa formação. Quando a gente faz a formação de brigadista em incêndio florestal, no final do curso tem uma queima, chama queima controlada, né? Que é pro caboclo sentir como é que é o fogo, ver as técnicas, como se organizar na hora de bater um fogo ali. E aí foi feito lá recentemente um curso, né? Foi essa queimada e saiu do controle. Mas quero ressaltar que não foi nós da brigada com Maruara, não foi CMBio, não foi outra brigada, né? Não posso falar quem foi aqui, né? Mas isso daí vai vir, né? Vão divulgar isso aí. O caso é que isso saiu do controle, né? Aí saiu do controle e pegou no campo. Aí do campo alcançou na mata. Quem deu combate primeiro foi justamente a brigada com Maruara que tava lá. Né? Então, assim, se não fosse eles lá, talvez teria sido pior. Ou seja, mesmo fogo controlado tem que ter muita atenção. Exatamente, justamente por isso assim, porque quem fez o curso lá e não se atentou nessa questão de vento, nessa questão da quentura, o momento de tacar fogo, de que forma tacar fogo, né? Porque assim, a gente faz a queima, mas a gente faz uma área, né? E aí isola ela e divide em 3 ou 4 partes para queimar por partes. Lá eles queimaram de uma vez só, queimaram tipo meio-dia e a favor do vento ainda. Aí complicou geral, aí né? Foi que nem gasolina, né? O fato que saiu do controle, né? Assim, a gente teve muito prejuízo. Queimou 65 hectares. Caramba, bem grande, né? E queimou também em torno de uma cabeceira do Igarapé, assim. Esse eu já ia citar. Então, 2 fatos que você traria assim como fato que deve se atentar e servir como exemplo. Se atentar para todas as técnicas, para
evitar a propagação, fogo perigoso no campo e também o incêndio na cabeceira. Esse também me chamou muito a atenção, porque você imagina, você queima a cabeceira, espanta a mãe do... É mãe da... Como é que chama? Mãe de quê? A gente chama mãe da cabeceira. Mãe da cabeceira. Que é a mãe do garapé, se expulsar ou se ela morrer, já era. Não? Aí a água vai embora, né? Vai embora. E então aí... são coisas que não são invenções. Não são invenções. Ah, mas isso já acontece só para lá. Isso acontece lá mesmo porque lá é a realidade, né, Reinaldinho? Exato. Então tá certo, cara. Alguma coisa que você gostaria de destacar aqui pra gente sobre o trabalho de vocês, sobre a importância, se quiser motivar outros territórios a criar a sua própria brigada? Eu acho importante, né? Eu também, quero dizer, eu sou brigadista voluntário de incêndio florestal, primeiramente. Sou um guardião também do meu território, né? Sou uma liderança, então tenho uma responsabilidade de falar algo positivo em relação a isso, né? Todos os territórios assim, da Resex, da FUNA, dessas áreas protegidas, assim, a gente tem que estar ligado e integrado no que está acontecendo em relação ao clima e principalmente nessa discussão do fogo, porque assim, tanto pela ciência do branco que eu digo, né, pelos estudos científicos, mas também pela ciência dos nossos antigos, a tendência é ficar cada vez pior, mais seco, mais quente, mais do que já está, né? Porque o ecossistema grande está destruindo, as matas estão destruindo, as águas estão indo embora. Então a tendência é ter mais fogo, ter mais perigo ainda, né? Então assim, a gente está começando essa discussão, mas é importante as comunidades também procurar saber, né, como é que é, por que é, e fazer parte dessa discussão e também fazer essa formação de brigadista voluntário também no seu território, né? Porque isso é muito importante, assim, porque o brigadista não só é aquele que paga fogo, porque também a gente faz vários trabalhos de educação ambiental nas escolas, nas comunidades, conscientizando, falando, né? Tipo, quando o parente vai tacar fogo, a gente tem que saber quando ele vai tacar fogo, quem é que vai tacar fogo, qual é o tamanho. Então, pra gente se ajudar também, né? Não só combater o fogo, porque é melhor remediar do que já bater um negócio ali, né? Quando já tá feio, né? Então, assim, quero dizer para todos que estão me ouvindo e que estão me vendo, né? Que isso não é brincadeira, né? É um trabalho sério também, né? E que a liderança, principalmente, elas se envolvam nisso, né? Não precisa ser brigadista, né? Mas precisa também conversar, ajudar de uma certa forma, né? Quando tem um incêndio, quando tem alguma coisa errada, quando alguém está queimando uma beira de um garapé, de um gapó, também, né? A gente está sabendo disso. Porque isso tudo tem uma relação. Como já foi dito, o fogo ele não quer saber de raça, de cor, de nada, né? Se pegar fogo numa mata aí, você vai parar quando alguém parar, então queimar tudo, né? Então hoje é importante, né? A realidade, infelizmente, é essa, né? A gente assim fica muito preocupado porque a tendência é piorar, assim, a quentura, o fogo, né? Então, assim, quero dizer assim que se atente para isso, né? Que a gente possa estar discutindo, que possa estar se ajudando, né? Porque sem floresta a gente não tem vida, né? Uhum. E não vamos demonizar o fogo, porque ele, como já foi dito pelo Naldinho e por outros que passaram aqui, ele é um elemento essencial para a gente torrar nossa farinha, para a gente queimar o nosso roçado, para a gente fazer o café da manhã, o rango da meninada, né? Ou seja, ele é necessário, ele é fundamental, ele é essencial. Certeza. Agora resta que tomemos as medidas legais, adotemos todos os métodos que são frutos de estudo, que se seguir isso dá certo. Com certeza. Com isso certeza. Vai dar certo, sim. E não vamos ser teimosos. Não vamos ser teimosos, isso também, senão né? o problema isso também, piora, né? Isso também, porque tem assim, o CMBio lá na Resex, ele tomou alguma medida em relação ao fogo nesse período, porque é o período mais crítico, né? Mais quente. Então, inclusive essa queimada que teve lá foi em descumprimento a um decreto, porque estava proibido o fogo até agora dia 3. Né? Então foi queimado, então teve uma série de erros assim, né? Um vacilo. Exato, então. Mas não por maldade, né? Não por maldade, né? Por mas falta de técnica de conhecimento. E diálogo mesmo, né? também, né? Assim. Exatamente. Diálogo, né? Que não se repita mais. E às vezes isso serve para lição, né? Isso é uma grande lição, né? Naldinho, meu irmão, obrigado, cara, por ter vindo aqui com a gente compartilhar um pouco da sua experiência. Eu agradeço, né? Espero que isso aqui também, esse material seja de grande relevância. Eu creio que vai ser, né, assim, para todas as comunidades, não só para a comunidade, mas para toda a sociedade, né? Que a gente precisa muito, assim, né? Então eu agradeço, assim, em nome do meu território, em nome do Grupo de Guardiões, e obrigado com o Maruara, assim. Muito obrigado. Muito bacana. A Comunidade Unida Preserva a Vida, essa campanha é super massa. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Um grande abraço, muito obrigado. Queria que você levasse um abraço aqui da nossa iniciativa lá para o seu povo, para todos que moram lá, e dizer que a sua experiência aqui contribuiu muito para a nossa formação, que para mim está sendo uma formação pessoal, mesmo não estando lá no território, mas vale para a minha atividade enquanto comunicador, tá bom? Grande abraço, valeu pela sua companhia, acompanhe todos os podcasts, Tapajós Sem Fogo vale a pena. Valeu!